Começa agora mais um podcast. O som da liberdade. Fé. Aleluia! Louvado seja o Todo-Poderoso. Atos 5, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Versículo 27 diz: Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes ao Eterno do que aos homens. E a gente encerra a nossa mensagem aqui, a nossa leitura, né, aqui em Atos capítulo 5, do 19 ao 29. É uma história que muitas pessoas conhecem e que narra, né, uma parte da vida do apóstolo Pedro, onde ele precisou ser mais ousado no ministério dele. E essa ousadia, queridos irmãos e irmãs, ela precisou ser fundamental na vida de Pedro, para que a palavra ela pudesse continuar sendo ensinada e as pessoas continuassem sendo livres da opressão da religião, inclusive. O motivo de Pedro e os irmãos eles serem presos nesse contexto bíblico, né, o motivo dos irmãos serem presos, foi porque os religiosos da época estavam nutridos com um sentimento de inveja em relação àquilo que o povo estava aceitando vindo da parte dos apóstolos. E foi pela mesma inveja que eles mataram Cristo, os líderes da religião. Porque viram que o povo estava aceitando os ensinamentos de Cristo e estava recebendo de Cristo a libertação. Mas sabe, amado irmão e amada irmã, independentemente do fator externo que tentou atrapalhar a missão de Pedro, seja inveja, ou seja as regras da religião impostas pelos homens, ou seja qualquer fator limitador, ele não se deixou abalar. E ele continuou firme, porque no coração dele estava a convicção de que o Todo-Poderoso o havia chamado para aquela missão. E essa frase final dele foi o ápice da sua ousadia diante aqueles que mataram o próprio mestre dele. Ele disse: Que vos parece? Será que eu devo obedecer aos homens ou ao Todo-Poderoso, ou a Deus? Talvez você pense: mas essa foi uma atitude de insubmissão de Pedro por parte da religião. Eu digo, não foi. Sabe por quê? Porque ele já estava livre daquela cadeia religiosa, da qual ele foi escravo por muito tempo. Ele não estava mais, queridos irmãos e irmãs, andando no rumo desse mundo, na aparência da conveniência, onde tudo se encaixa bonitinho, perfeitamente aos olhos dos homens, não. Ele estava indo na contramão. Ele estava indo por um caminho que a maioria das pessoas que exerciam inclusive cargos ministeriais naquele tempo, naquela religião, não conseguiam compreender.
Se eles não conseguiram compreender nem mesmo o Filho do Eterno, será que eles iriam compreender a Pedro, né? E aos demais irmãos, os demais apóstolos? Mas isso não o deixou intimidar, irmão. Ele permaneceu firme naquilo que o Eterno chamou ele para fazer. Talvez você diga, mas a situação de opressão era muito difícil. Eu digo sim, tanto é que ele foi preso. Mas o Pai, Ele cuida de nós, irmãos, em todos os instantes das nossas vidas, se nós escolhermos sermos fiéis. E o Pai, Ele sustenta o nosso ministério até o fim. Tanto é que o anjo foi enviado para libertá-lo da prisão. E tirou ele da prisão de uma forma que os soldados e os sacerdotes que receberam aquele relatório ficaram perplexos. Como foi que isso aconteceu? Como foi que eles foram tirados dessa prisão? O Eterno enviou o anjo para salvar, irmãos. Então escolha ser fiel, escolha permanecer firme e creia que o Eterno Todo-Poderoso, Ele sustenta a sua vida, Ele sustenta a sua história, sustenta o seu ministério. Às vezes as pessoas elas querem se levantar contra você, irmão, tentando te parar, tentando abafar a tua ascensão no ministério, mas eu digo para você, pelo Espírito do Senhor nessa ocasião, simplesmente faça a sua parte. Cada um dará conta de si mesmo diante do Todo-Poderoso. Nenhum homem nessa terra ou mulher escapará à visão do nosso Pai e o juízo eterno. Então faça a sua parte, irmão, e não se deixe intimidar. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Mas você escolha ser fiel, escolha permanecer firme no propósito ao qual você foi chamado. E assim o nosso Pai será honrado pela tua fidelidade e as pessoas receberão da parte do Pai através da tua vida. Vamos orar? Levante as duas mãos para o alto e repita essas palavras que nós vamos dizer, se você ainda não entregou a sua vida ao Todo-Poderoso. Diga: Pai, eu me entrego a Ti nessa ocasião, reconhecendo que Tu és o Todo-Poderoso e que Teu Filho veio a esse mundo e morreu por mim naquela cruz, naquele madeiro. Eu declaro o Teu Filho como o Senhor da minha vida e Te peço sabedoria para que eu possa viver uma vida que agrada a Ti e para que eu possa Te obedecer. É assim que eu oro e já Te agradeço para a glória do Teu santo nome. Se você fez essa oração, queridos, um primeiro passo foi dado. O que falta agora? Falta o resto da sua vida. Continue na fé, continue firme, crendo na palavra e declarando a tua fé no nosso Pai. Amém? Vamos orar todos juntos agora. Curve sua cabeça. Pai, nós Te louvamos por tudo que o Senhor realizou em nosso meio e através de nós. Declaramos na vida dos nossos irmãos e irmãs força e vigor, determinação para que eles continuem a caminhada e não se deixem abater. Oramos, Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, para que a gente possa nos portar diante as pressões e possamos continuar firmes, obedecendo a Ti, a Tua palavra e transmitindo ela para que as pessoas possam ouvir e serem transformadas por ela, Pai. Que seja assim para a glória do Teu santo nome. É isso que nós cremos, oramos e determinamos. E que seja assim. Amém e aleluia.